A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Aqui é o pastor Ed Wilson e estamos aqui mais uma vez para estar liberando uma palavra para você, em nome de Jesus. E hoje, como vocês estão vendo, está conosco o nosso amigo, o Arthur Gabriel, e ele vai estar participando desse vídeo. Fala aí, Gabriel. Tudo bom? Aqui é o Arthur. O intuito de nós estamos aqui, sim, é ter uma troca, compartilhar de um conhecimento que nós temos de quem Cristo é e os princípios que Ele deixou a gente para poder a gente viver. Hoje temos o pastor Wilson, que é bem mais maduro em idade, em experiências, e metade da idade dele, mas metade, né? Mais um pouco, né? Eu tenho 45, tá com 20 anos, então é uma troca que a gente está fazendo aqui. E nessa troca nós temos um tema, e esse tema é Kryptonita. É uma palavra com base no livro do John Bevere, um escritor, ele é americano, e ele tem vários livros, né, concluídos, e nesse a gente achou interessante trazer para os nossos jovens. Então, é uma pergunta que a gente evita muitas vezes, e essa pergunta a gente queria te conduzir para uma resposta que não será fácil, e até hoje nós estamos tentando achar essa resposta. O Arthur Gabriel também está tentando achar essa resposta, mas nós queremos interagir. Eu vou interagir com o Arthur Gabriel, ele vai estar interagindo também com você que é jovem. Não perca essa palavra. Antes de entrar no assunto, eu queria ler com você Lucas, capítulo 17, versículo 20 e versículo 21, que diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com a aparência visível, nem dirão ele ali ou ele aqui, porque o reino de Deus está entre vós. Então Jesus, respondendo aos fariseus, ele diz: o reino de Deus está entre vós. Com essa leitura, nós entendemos que o reino de Deus não vai estar. O reino de Deus não esteve, ele está, ou seja, ele continua entre nós. Então o que nós entendemos com isso? Tudo que acontece no céu deve acontecer na terra. Na oração do Pai Nosso a gente vê isso. Que seja feita a vontade de Deus na terra como é feita no céu. E nos dias de hoje a gente tem vivenciado as vontades, a vontade, a direção, o propósito de Deus, como que o Deus nosso Pai, e nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Então isso acontece na nossa vida. Lá em João diz que o Senhor veio para os seus não receberam, mas todos que receberam deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então a primeira questão é: nós somos filhos de Deus. Então você deve saber disso. Nós somos filhos de Deus. Então se você é filho de Deus, você tem essa certeza, Deus te ama. Fala aí, Arthur. Nós temos uma rica promessa, porque a gente já tem na nossa identidade, já está em nós, o amor, a paz, o domínio, a inteligência, a sabedoria, a sabedoria divina, o entendimento de todas as coisas, porque tudo vem dele. E nós fomos criados e temos essa promessa na nossa vida. Então é necessário a gente entender por que a gente tem tudo isso e não vive. Tá entendendo? Se eu tenho o perdão de Deus sobre todas as coisas, por que eu não perdoo mais o meu irmão? Se é necessário, se eu entendo que é amor, tá entendendo? Porque eu não pratico mais vezes? Porque a gente tem dificuldade nisso? Realmente é o que eu quero entender, realmente isso. Senhor, porque às vezes eu vejo que eu tenho dificuldade em perdoar aquela pessoa, mas eu sei que o Senhor me perdoa, tá entendendo? Através do conhecimento dele, através do conhecimento de bastante coisa, porque eu acabo não vivendo constantemente a uma promessa que ele deixou para a gente poder viver aqui na Terra, como estilo de vida. A minha adoração não é apenas eu cantar uma música. A minha adoração é viver uma vida constante mediante ao que eu acredito.
tendo fé realmente na promessa que ele me deixou para a gente viver, porque aquilo já está na minha vida. Então essa é a questão que me aflige muitas das vezes. Eu fico pensando várias vezes, porque a nossa reação às vezes é diferente, porque a gente não está pronto para poder viver isso com autoridade, com futuro. E é mais fácil hoje a gente encontrar uma desculpa, né? Porque às vezes a gente fala, não acontece comigo por causa disso. Então a gente precisa entender, será que a gente vê, né, diferença significativa entre o povo de Deus e as pessoas que ainda não conhecem o Senhor? Os seguidores de Jesus se destacam nessa geração? Então às vezes a gente fala, mas hoje é difícil. Mas será que na época de Daniel não era difícil? Na época de Ananias, na época de Misael, na época de Azarias, eram todos jovens e que estavam sendo cativos. E mesmo assim, eles se destacaram. Então o reino de Deus já está entre nós. Então o que deve acontecer por consequência desse reino? Que haja um destaque realmente entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem ao Senhor. Aqueles que conhecem a palavra e aqueles que não conhecem a palavra. E hoje a gente vê sentimentos como inveja, ciúmes, fofoca, contenda, divisão, mentira, tudo rolando no meio do povo evangélico. Então, está sendo feita a vontade de Deus na terra, como é feita no céu? No céu não tem ciúme, no céu não tem inveja. E nós hoje, mas deixa eu chegar no céu. Não, nós já estamos vivendo o reino de Deus. Jesus diz, o reino de Deus está entre nós. E essas coisas, Arthur, isso acaba pegando nas pessoas. A intenção é a gente não permitir que a dificuldade de a pessoa ter um caráter bacana nos corrompa o conhecimento que a gente tem de cristão. Porque esses princípios que Deus deu para a gente poder seguir são princípios que a gente precisa viver. Então a gente não pode deixar se permitir que a gente caia nessas falhas. Tá entendendo? Pessoas que têm dificuldade de, por exemplo, contar mentira. Passar de uma informação, que é uma conversa entre eu e você, passar próximo. A gente não pode viver isso, a gente precisa renunciar a isso. Porque isso corrompe os bons costumes. Então a gente tem que deixar de lado essas coisas e procurar a viver de uma forma melhor, uma forma mais ética. Porque isso são princípios que a gente precisa viver. E a gente tem que ter autoridade e domínio referente a esses princípios, para poder ter mais segurança, para poder se tornar uma pessoa melhor, se tornar um crente melhor. Porque eu tenho uma fé. E muitas das vezes a fé que eu tenho, na minha Jesus está tão distante, a fé que eu tenho é meio engraçado, né? A pessoa não vai dar uma credibilidade bacana em você se você não viver algo que você deveria viver. Então você vai estar tendo dificuldade na sua identidade. Qual a identidade que é pra gente viver? Ser filho de Deus, entendeu? Ter segurança e realmente ser honesto, porque como ele era. E se eu não consigo viver isso, entendeu? Eu fico pregando mentira, pregando briga, contenda, não tô servindo, não tô sendo quem ele pediu para poder ser. Eu não tô liberando as promessas que ele deu para poder viver, tá ligado em mim. Então realmente é algo que eu procuro entender, entendeu? Para reagir de uma outra maneira. E a gente precisa permitir, né, que essa busca domine nossa vida. Sim. Que busca? A busca pelo reino de Deus. Essa busca, e a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Vê se não são atributos que os jovens procuram. Gozo, paz e alegria. Mas aonde que nós estamos buscando? Só encontramos no reino de Deus. Mas eu encontro em outro lugar. Você vai encontrar, mas não é a alegria verdadeira, não é a paz verdadeira, né? E a gente está debaixo de um pacto de superiores promessas. A gente está vivendo uma nova aliança. Nós somos nova criatura, né? Se nós somos nova criatura e estamos vivendo como a antiga, é um erro, né?
E a gente tem que entender, identificar e dar diferente referente a isso. Se a gente está manchado, a gente precisa ser curado, a gente precisa ser lavado, a gente precisa ser regenerado. Porque a intenção é de progredir, né? E às vezes a gente fala, mas essa geração, Jesus ele viveu no meio dos políticos, Jesus viveu no meio dos nobres, ele viveu no meio das prostitutas, ladrões, ele viveu no meio dessa galera toda. Só que o mundo não corrompia ele. Ele transformava. Jesus transformou comunidades por onde passava. O cara estava lá, cheio de lepra, a lepra não pegava em Jesus, pelo contrário, a virtude de Jesus pegava na pessoa e ela era curada. Então a gente precisa entender isso. É transmitir uma autoridade de filho que ele deu a nós. Não porque a gente mereceu, mas ele deu para a gente poder exercer essa autoridade de filho aqui na Terra. Jesus viveu isso, a gente olha para ele como um espelho, a gente precisa realmente ter viver esse extraordinário de Deus. Ter essa ousadia de chegar para uma pessoa que está doente, realmente essa pessoa precisa ser curada. Vamos orar para a pessoa ser curada. Realmente viver isso. Mas a gente acaba com medo, acaba inseguro, acaba achando que não é para nós, é para o pastor. A pessoa se manifestou, vou chamar o pastor, eu não tenho autoridade para poder fazer isso. Tá entendendo? E são coisas que é prática, é hábito, que eu vejo que meu coração tá querendo que eu viva mais isso. Tá entendendo? Eu tô querendo viver mais isso. E é isso. E Atos, olha só, Atos capítulo 4, versículo 33, versículo 34 e versículo 35. Olha como que a igreja primitiva vivia. Presta atenção. Atos capítulo 4, versículo 33, versículo 34 e terminando no 35. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositava aos pés dos apóstolos e distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E ainda em Atos 17, versículo 6, olha só. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Os camaradas transtornavam o mundo. Arthur Gabriel, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha jornal do papel, não tinha, e não tinha internet, Facebook, não tinha nada disso. Os camaradas transtornavam o mundo inteiro, mas transtornavam com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. E hoje nós temos rádio. Na minha época, você falava muito que jogar futebol, quem é da minha época vai entender isso, que estava errado. E a praia, eu sou dessa época, estava errado. Hoje nós vemos muita coisa falando sobre a internet. A internet, eu posso falar um pouco mais sobre o futebol e também da praia, que foi o meu momento ali, minha época. E as pessoas falavam, é do diabo. Então a gente dá tudo pro diabo. A gente dá o campo pro diabo, dá o futebol pro diabo, dá a praia, quem fez a praia, né? A gente dá pro diabo. E dá a internet hoje. A internet dizem que a internet é do diabo. Então, a única coisa que o diabo tem, que a Bíblia diz, é a mentira. Porque ele é o pai da mentira. Então, eu queria, Arthur, que você comentasse um pouco sobre a necessidade hoje, como que a gente pode falar, o que a internet traz, né, para a nossa geração. E eu acredito que é algo muito positivo. Olha, o veículo da internet é um veículo que a gente tem muita coisa
algo que nos edifica. Tem muito entretenimento para mim que é entretenimento engraçado, comédia, que não é cristão, mas eu não assisto muitas das vezes. Mas eu vejo que o mal tá onde? O mal tá em mim. Se eu quiser ver besteira na internet, eu vou lá e vejo. Porque lá é um portal de conhecimento que tem de tudo. Mas se eu quiser ver algo que melhore, por exemplo, uma dificuldade que eu tenho. Por exemplo, eu quero fazer um bolo, a internet tem. Tá vendo? Eu quero... falando coisas assim, que a internet tem. A internet tem muita coisa. Eu tô com dificuldade em história. Eu quero algo que eu não vivi. Vou lá na internet, ao invés de ver um livro. Quero algo mais rápido, preciso fazer um trabalho, preciso fazer uma pesquisa. A internet tem tudo. É um veículo muito bom. É um veículo que pode nos identificar muito também. Mas é um veículo que também pode nos contaminar. Que a gente pode muitas das vezes entrar numa área de dependência, entendeu? E isso não acaba gerando algo ruim para a gente. É questão de sabedoria, questão realmente de você escolher e decidir, porque você consegue escolher e decidir o que você vai buscar na internet. Eu busco muitas das vezes me edificar ouvindo música e assistindo ministrações curtas de 5, 10 minutos, meia hora, o que for. Na internet, quando eu estou vindo do trabalho, quando eu estou em casa, e nisso eu estou aprendendo um pouco mais de Cristo, vendo experiências bacanas que o Senhor fez na vida de outras pessoas. Isso acaba me edificando. Mas se eu quiser ver uma coisa engraçada, se eu quiser ver uma receita, se eu quiser ver fazer uma pesquisa sobre alguma coisa, eu vou fazer. A internet é algo muito bacana. Depende de quem está usando, quem está buscando. O que você está digitando ali? Está digitando algo bacana? Porque muitas das vezes o que eu mexo na internet, pastor, isso não vê. Olha nela. Mas o Senhor está vendo. Então é questão de, tipo assim, eu tenho temor ao que eu estou fazendo, que eu estou buscando. Eu estou vendo diversas dificuldades assim na internet de fake news, informações mentirosas, querendo fazer lixamento virtual, criticando, fazendo várias críticas. Cara, aquilo vai me alimentar, vai ser algo bacana. Para que eu quero aquela informação? Essa informação vai trazer coisas bacanas para mim? Então, por que eu quero isso? Então, Arthur, o que a gente entende? Não é a internet, é quem usa. Sim. Não é o campo de futebol, é quem está ali jogando futebol com a intenção errada. Não é a praia, quem está usando a praia com a intenção errada. E a Bíblia fala isso. Tudo foi criado pelo Senhor. Então todas as coisas é fruto de criação. Ritmo musical, a praia, a internet, a cor, o que for. Não é tudo criação de Cristo? Tudo criação do nosso Pai. Tá entendendo? Então por que tem mal? Porque o mal tá nisso. O que a gente vai enxergar? E muita gente vai falar assim, eu acho que... O que a gente pode falar assim? Vou dar um exemplo. Eu acho isso errado por causa disso. Mas, vamos dizer, o funk é errado. O pagode é errado. Vamos falar polêmica. Não é polêmica, mas muitas pessoas têm visão musical. É só... aquele música lenta. Não. Tudo é criação. Tudo que dá alegria que o mundo tem, eu acredito que é criação do Pai. Porque o Senhor criou os instrumentos, os músicos, todos os ritmos musicais e tudo não foi criado por Ele. Porque a gente vê um mal nisso. Em 1 João, só para completar isso que você está falando, capítulo 2, versículo 6. Olha só, 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele deve também andar como ele andou. Então, aquele que diz que permanece em Cristo deve andar como Cristo andou. Então, será que nós estamos vivendo na nossa geração como Jesus viveu na geração dele? Essa é a pergunta. Será que nós estamos vivendo nessa geração como Jesus viveu na geração? Nós falamos aqui sobre ritmo, você está falando, sim, né? E isso é gosto, isso é hábito, e a pessoa tem aquele identificação. Agora, o ponto principal ela está andando como Jesus andou? A Bíblia diz que Jesus... E se a pessoa não está? Quando a pessoa decide viver isso? Isso. E o que acontece? Naquela época, Jesus ele percorria cidades, ele percorria lugares
e as pessoas menos prováveis eram as pessoas que tocavam em Cristo. Então o que você precisa estar preocupado é que você precisa tocar em Cristo. E uma mulher, né, tinha uma hemorragia, a multidão ali desprezou, os próprios discípulos desprezaram, mas ela foi que tocou. A multidão estava espremendo e uma mulher tocou em Cristo. E tantas outras passagens, uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. E então nós entendemos que o que contamina? O que contamina é aquilo que está dentro do coração. E aquela mulher que chega até Jesus e pede para que ele fosse ali curar a filha que estava com dificuldade. Ele falou, não vou lançar os pães dos filhos aos cachorrinhos. E aquela mulher falou, não, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Então, uma migalha para aquela mulher era o bastante. E Jesus falou, nunca vi tanta fé. Os nossos critérios, a Bíblia diz isso, nosso caminho não é o caminho do Senhor. Nosso pensamento não é o pensamento do Senhor. Então as pessoas, elas têm esse costume de julgar o rótulo, de julgar a aparência. E às vezes a gente está pensando que está adorando a Deus e aí o Senhor está falando, aparta-te de mim, eu não vos conheço. Então se a gente falar, eu sigo as pegadas do Senhor, eu devo andar como Ele andou. Então, independente, eu estou evangelizando uma pessoa que está precisando. Então, se aquela pessoa está precisando, eu tenho que estar evangelizando ela. Isso independe se o que ela ouve, o que ela deixa de ouvir, isso não vem ao caso. O que a gente está falando aqui? A gente está falando o seguinte: a gente precisa levar a palavra para aqueles que precisam da palavra. E a Bíblia diz que os curados não precisam de médico, mas os doentes precisam. E são os lugares onde Jesus mais pregava. Ele pregava para as pessoas o quê? Ele veio para aqueles que estavam perdidos. E aqueles que estavam perdidos foram alcançados. Jesus veio tanto pregar para os perdidos que até na morte dele, ele salva um homem da cruz ali do lado dele. Esse é o propósito. De quê? Que todos se salvem. Então será que Deus não age mais assim? Será que Ele não age mais desse jeito? Ou nós, como igreja, nós recuamos, perdemos o foco. Jovem, nós, né, você, eu me considero jovem ainda, estou com 45, mas me considero, Hugo com quantos anos? 27, é novinho. Então, essa é a questão, parece que nós recuamos. Ao fazer isso, estamos nos protegendo de ter que dar resposta para as pessoas que estão aguardando uma resposta nossa. Nós deixamos de dar resposta para aquele que está desesperado, aquele que está aguardando uma resposta, e essa resposta está na igreja. Qual a resposta? Conhecereis a verdade, e a verdade, essa é a resposta. E a gente prefere o quê? Não, isso aí não é para mim. Isso aí não é para mim. Isso não é para, como o Arthur falou aqui, isso é para o pastor. Mas ele diz, ide por todo mundo. Ele não falou pastor, ele falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então eu louvo a Deus, porque nós cremos, Arthur, e tem jovens hoje que estão fazendo missões. Amém? Amém. Nós temos jovens hoje que estão focados na vontade do Senhor, no ide do Senhor. E são esses que o Senhor procura. Agora, existe uma pergunta. E nós precisamos trazer essa resposta. Estamos vivendo hoje, né, do jeito que o Senhor nos chamou para vivermos? Então leva essa pergunta para o seu coração. Deixa o Espírito Santo, né? Tiago capítulo 1, versículo 22, diz para que a gente não seja apenas ouvintes da palavra, né, mas sermos praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando a nós mesmos. Isso nos diz que se ouvirmos de Deus uma palavra, mas falharmos em agir de acordo com ela, estaremos enganando a nós mesmos. Aí a gente até fala assim, não, eu vou fazer isso, mas na prática não faz. Fala que vai fazer para quê? Para agradar o seu líder, para agradar o seu pai ou a sua mãe, mas no final não faz. Então nós somos o quê? Enganadores de si mesmos. E Tiago fala isso. Então, a prova de que nós acreditamos em algo,
não é quando concordamos com aquilo que estamos ouvindo. É quando agimos de acordo com aquilo que nos foi ensinado. Vou repetir. É a prova de que eu acredito. Eu falo algo para você. Aí você fala assim, não, pastor, eu acredito. Não é tudo você falar que acredita. É eu ver o Arthur Gabriel fazendo aquilo que foi falado para você fazer. Deu para entender? Sim. Ah, mas faz isso, eu vou fazer. E na hora não fez. Então, é a prova de que eu ouvi a palavra e realizo aquela palavra é quando eu faço o que foi falado. Ah, eu concordo. E a gente bate até palma e fala até um amém. Mas na hora de ser feito o que é para ser feito, a gente se esconde. E aí é uma dificuldade muito grande. Então, Arthur, como a nossa vida, né? Como que a nossa vida se destaca nessa geração? Eu lembro muitas das vezes que o senhor falou que aquele filho que agradou mais o pai, aquele que fez o que o pai queria, ou aquele que falou que ia fazer e na verdade não fez. Porque eram dois filhos, o pai falou vai lá, e um falou eu vou, o outro falou não vou, o que falou vou não foi, foi lá e fez. E o que falou que não ia fez. Eu aprendi um conhecimento muito bacana que a gente aprende, é bom compartilhar, sobre adoração. Que a adoração realmente é um estilo de vida. E é um estilo de vida que eu desejo viver mais. Ter um ano devocional agindo, reagindo, tendo ação. E isso levar realmente uma adoração. Não apenas uma música cantada, que eu gosto do ritmo musical, uma música que eu gosto da letra, é uma música que eu identifico, que eu consigo sentir algo. Mas vou dar um exemplo. Quando minha mãe manda eu lavar a louça e eu não quero lavar, ela mandou, né? E eu fui obediente. Fui lá e lavei, mesmo não querendo. Mas eu fui obediente. E a minha obediência à minha mãe foi uma adoração que eu fiz para Deus. Porque tudo que eu aprendi até hoje, que as coisas não é para ficar só com a gente, o conhecimento não é para ficar só em mim. Eu realmente preciso liberar de volta com o próximo. Então, realmente um conhecimento de obediência. Se eu sei que o certo é eu obedecer e eu não obedecer, eu estou adorando a Deus ou não? Eu vou obedecer a Deus com uma prática. Muitas das vezes não é porque eu quero, porque tem que ser. Você tem que obedecer. E eu citei o exemplo da obediência. Mas tem diversas coisas que a gente pode levar de adoração a Deus. E esse exemplo que você usou é um exemplo tremendo, um exemplo perfeito. Porque hoje, né, e desde a criação do homem e da mulher, essa foi a questão principal. Quando Deus falou para que a mulher obedecesse e o homem, eles não obedeceram. E ali começou toda uma vida, toda uma história, gerações que foram elas vieram ao mundo debaixo de obediência, e teve que vir Jesus, nosso Senhor, e que ele obedeceu. Então a maior prova de obediência é o Senhor Jesus. Obedeceu até a morte, e ainda morte de cruz, né? Então nós temos perguntas, não sabemos das respostas. Hoje nós vamos sair daqui com algumas respostas. Por exemplo, e a prova de que eu estou obedecendo não é simplesmente quando eu falo já vou. Por exemplo do Arthur. Arthur vai lavar a louça. Mãe, já vou. Esse já vou não é a prova que houve a obediência. Porque se eu não reagir de uma ordem, vai lá e faça isso. Se eu não reagir mediante aquilo, eu deixo. Vamos fazer. Entendeu? Eu falei, foi pedido, eu fui obediente, entendeu? A questão toda realmente desse conhecimento que eu tive é questão de adoração. Realmente adorar não apenas cantando, mas sim reagindo a uma ordem que foi dada, sendo obediente. Aleluia. Então, aqui vão algumas perguntas. E eu peço a Deus
Ele traga a resposta, tanto para a minha vida, como para a vida do Arthur, e como para a vida de você que está nos ouvindo. Algumas perguntas. As pessoas diriam que você vive como Jesus vive? Há uma pergunta. As pessoas diriam que você vive como Jesus? Outra pergunta. Como que a sua vida seria diferente se você vivesse como Jesus? Como que a minha vida seria diferente se eu vivesse como Jesus vive? Como, Arthur Gabriel? Que a tua vida seria diferente se você vivesse como Jesus vive? Que hábito você quebraria? Isso é tremendo. Qual é o hábito que eu quebraria na minha vida? Qual é o hábito que, quando eu estou obedecendo ao Senhor, eu iria quebrar na minha vida? Como mudaria a forma como você interage com as pessoas que estão regularmente ao seu redor? Como que muitas coisas iriam mudar? Qual seria a minha reação, ação e reação referente a isso? É algo que a gente tem que andar querendo e permanecer nessa renúncia, né? Porque é uma renúncia libertadora. Se eu quero estar conectado a Jesus, se eu quero parecer com Ele, andar, falar, tá vendo? Eu preciso realmente renunciar. Eu acho que o ponto-chave é você renunciar a quem você é. Deixar sua alma de lado e falar assim, não, eu quero que o Espírito cresça em mim. E através do entendimento de quem Ele é quem eu quero me tornar mais parecido, mais próximo dele. Se a simplicidade de ações, amando o próximo, respeitando o próximo e honrando pessoas, eu tenho que ter isso no meu coração. Eu tenho que ser vulnerável a isso e ser vulnerável à voz dele. Porque ele nos chama para viver um propósito. Ele nos chama para a gente poder ter autoridade, para poder viver a promessa dele aqui nessa terra, tá entendendo? Estabelecer o reino dele, tá entendendo? Através da libertação do conhecimento que a gente tem nele. Então, se eu quero estar mais parecido com ele, olhar diretamente para ele, é necessário realmente renunciar quem eu sou. Renunciar é tudo. Deixar para trás, cada vez me limpar, cada vez deixar as bagagens que não me levam levam distante dele, me levam mais para perto dele. Então eu tenho que deixar de lado, realmente reagir e ter uma ação diferente. Então eu acho que essa é a chave, é a renúncia. A gente morrer para nós mesmos, morrer para a minha vontade, morrer por muitas coisas do meu ego, morrer por os pensamentos que não são bacanas, que não vai me edificar, que só vai me atrapalhar. Se isso é um mal, eu preciso deixar para trás. Precisando deixar para trás, eu vou ficar prisioneiro a isso. Amém. E o segredo é pedir ao Espírito Santo que avive algo em nós e que ele, através do avivamento que o Espírito Santo traz para a nossa vida, ele vai nos dar força para mudar. Sim. Então esse é o segredo. E nós vamos encontrar resposta para algumas dessas perguntas que nós lançamos aqui. O Espírito Santo agia lá na igreja primitiva, o Espírito Santo continua agindo na igreja hoje. Então nós precisamos correr para o Espírito Santo e pedir a sua ajuda. Então fique com Deus, Deus abençoe. Amém. Arthur vai orar, né? Deus abençoe a sua vida. Arthur vai estar orando aqui e não deixa de nos acompanhar aí, né? Nos ajude em oração e peça a Deus para estar abençoando o seu povo. E nessa geração, Deus tem algo tremendo para fazer, tá? Deus abençoe. Amém. Senhor, aqui estamos nessa tarde, te adorando, te louvando e te engrandecendo. O intuito de nós estarmos aqui é realmente estar com o Senhor. Nesse momento, nessa plataforma que a gente está iniciando esse projeto, realmente de estar dando informação, de estar junto como igreja, cada um na sua casa, realmente a gente cultuar o Senhor, realmente estar perto do Senhor. Que realmente a sua verdade, seu conhecimento realmente esteja aliançado no nosso coração. Que a gente possa entender a sua voz, entender quem tu és, entender quem nós somos e o que a gente precisa fazer para estar mais perto de ti. Eu acredito que
como a sua palavra diz, que aqueles que buscam, o Senhor se revela. Então eu estou aqui buscando e quero que o Senhor se revele cada vez mais a mim, quem Tu és, Senhor Deus. Que o Senhor possa se revelar a todos aqueles que estão nos assistindo, quem Tu és, Senhor. Que a gente possa viver as Suas promessas, a promessa que foi dada a nós, a viver aqui nesse tempo, nessa terra. Que a gente possa ter mais fé, que a gente possa aprender a ter mais fé, que a gente possa aprender a Te amar mais, que a gente possa aprender realmente a se alegrar mais em Ti. E quando vir o espírito do medo, a gente realmente olhar para o espírito de luz, realmente o espírito de alegria, de paz, de amor, de segurança, sobre o Teu domínio, Senhor Deus. Que a gente possa permanecer no Seu domínio e realmente viver isso, ter uma ação e uma reação diferente, porque a nossa promessa é de ser filho aqui nessa terra, de ser filho nesse tempo. Que a gente possa realmente viver isso com autoridade. Essa autoridade, nesse momento, a gente possa realmente não deixar de lado as informações que deixam a gente confuso. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? A gente fica, às vezes, mal, triste, mas a gente entende que existe um propósito. E dentro desse propósito a gente está vivendo, mediante o que a gente acredita, o que a gente aprende, o que a gente entende, porque o Senhor é a voz que a gente está seguindo. E a gente quer realmente entender quem Tu és, entender como vai ser daqui para frente, entender como vai ser as coisas daqui para frente, sim, e quem eu estou me tornando, para onde eu estou indo. Eu quero me tornar cada vez mais perto, me tornar um filho, cada vez mais obediente a Ti, Senhor Deus. E que os Seus filhos que estão aí na sua casa realmente possam querer isso e viver isso, ter essa prática de viver essa promessa. Assim declaro e acredito. Amém. Amém. Deus abençoe. Não, antes tem, pastor. Vai, manda aí. Se eu acabo esquecendo muitas das vezes, gente, tem que se inscrever no canal. Tem que se inscrever no canal. É verdade. Tem que colocar o negócio no inscrito para aparecer no seu e-mail, para sempre que a gente mandar, você receber, né? E, gente, curte, por favor. E se você visualizar e não assistir um tempo, assistir só pela metade, o YouTube não vai divulgar muito vídeo. Então o intuito da gente estar aqui é a gente crescer e mais além. Então a gente precisa da sua ajuda. Então curte, compartilha, divulga essa mensagem, essa palavra. Não só essa, mas todas que a gente está tentando levar a igreja para casa de todos. Então compartilha com seus amigos, seus familiares. E é isso aí, né, pastor? É isso aí, não se esqueça. Me desculpa aí, eu realmente tenho esquecido de trazer essas informações, mas essas informações o Arthur está passando também. O Arthur, o Hugo, eles são mais dessa parte de trazer essas informações. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre a identificação da criptonita.